Então, boa noite a todos, a todas, a todes. A gente está aqui nessa sessão super especial, que a gente está fazendo essa transição de várias formas, assim, a gente está transitando, né? Retransitando. A gente está aqui nessa sessão especial, abrindo a sessão presencial, essa forma híbrida, né? Que a gente está inaugurando aqui no Festival Fórum Doc 21. E a gente está super feliz de ter conosco aqui o Van Sancarelli, que fez conosco, né, a mostra Reaparecimento e Desaparecimento das Imagens e dos Povos. E dentro dessa mostra a gente tem a videoinstalação aqui na Galeria Maristela Tristão, que é Inéditos, Inevitáveis, numa experiência sensorial, fragmentos do acervo do vídeo nas aldeias. E a gente fez isso tudo com uma felicidade muito grande, porque a gente está retornando a esse modo presencial, mas também para comemorar uma sequência de muitos anos que a gente vem o Fórum Doc num companheirismo, assim, numa absorção, numa alimentação com o projeto Vídeo nas Aldeias, do Van Sancarelli. E ele, para a gente fazer essa videoinstalação, a gente fez um trabalho muito coletivo, muito experimental, e o Vansano cedeu, na verdade, o acesso a um material que é justamente inédito, né? Inédito no sentido que ele não foi visionado em outros filmes, talvez em alguns filmes que compõem também a mostra, tem fragmentos desse material que a gente pode ver na instalação, mas não do modo que a gente vê na instalação, que é um modo contínuo, né? É um modo que realmente oferece para o espectador essa experiência sensorial. E então é um presente que a gente ganhou, mas também um trabalho coletivo, né? Eu queria falar da mostra, os nossos companheiros da mostra aqui, o Rubem Caixeta, você podia vir se sentar aqui, Cláudia Mesquita podia se sentar aqui também, para a gente, Júnia Torres, que a gente podia conduzir essa conversa mais coletivamente. Então, tá legal. A gente não queria ficar mais perto, Vansan. Hein, Vansan? A gente não queria ficar mais perto? Tá legal. Então, eu não vou falar muito, mas eu queria agradecer muito o André Hauck, que fez conosco também esse trabalho experimental, um trabalho meio científico, artístico, e totalmente experimental mesmo nessa galeria que está retomando também as atividades presenciais. Então, o pessoal da galeria também foi um super companheiro conosco, e a Carla vai falar, agradecer nominalmente as pessoas que nos ajudaram a montar essa instalação. Enfim, só para não esquecer o nome de ninguém, então esse é o meu papel aqui. Boa noite, obrigada a todo mundo que está presente, nos assistindo. A gente quer agradecer muito a colaboração e parceria do Palácio das Artes, mas especialmente do Cine Humberto Mauro, da Gerência de Cinema, aí nominalmente, né, o Bruno Hilari, que é o gerente da sala, que foi fundamental para que tudo isso estivesse acontecendo, e também a equipe da sala, né, a Roseli Miranda, que no suporte administrativo, Júlio Cruz, Maria Soares, Vitor Miranda na produção, e hoje também Matheus Antunes, Wilson Brandt na projeção, e também a gerência de artes visuais, com a Uyara Azevedo, Renata Fonseca, Anita Kawasaki e todo mundo da equipe. Muito obrigada, agradecemos, e enfim, vou passar aqui para a Renata. Eu deveria estar aqui apresentando o Vansan, né? Aí eu me lembrei que a Lilia Schwartz uma vez foi apresentar o Darcy Ribeiro e ela se esqueceu a notinha dela sobre ele. Daí ela falou assim, agora estamos aqui com o professor Darcy Ribeiro, que dispensa apresentações. E aí ele falou assim, não dispenso não, e gosto muito. Então, eu tenho esse dever aqui de apresentar o Van Sancarelli, que dispensa apresentações para nós, porque ele já foi chamado várias vezes por nós, né, de nosso xamã, nosso guru,
nosso mestre das imagens, e não só por nós, né, por muitas outras pessoas também que acompanham a carreira do Vincent, e além das pessoas não índias, né, esses brancos aqui, que somos nós, também os índios, muitos coletivos indígenas que se instruíram e que se multiplicaram a partir da experiência do Vídeo nas Aldeias, né. Então, por isso que a gente está muito honrado, muito feliz de ter a presença do Vincent aqui. E só para dar um começo na conversa, é claro, a gente não pode deixar de pedir para o Vincent comentar, né, essa videoinstalação, que é esse experimento que a gente fez aqui, que é um tanto inovador, inclusive para nós aqui no Fórum Doc. Talvez, Vincent, você pudesse comentar para nós assim uma pequena, só para abrir a conversa, o que você acredita que seja assim basicamente diferente nessa experiência de mostrar parte do acervo inédito em relação ao trabalho de editar e montar os filmes, né? Que tipo de diferença tem nesse material que a gente pode usufruir aqui do acervo e dos filmes realmente editados que a gente vai poder conferir. Talvez eu devesse falar o nome das sequências, né? Que a gente tem aqui. As 6 sequências que a gente tem aqui. Essa videoinstalação é formada por 6 sequências ou trechos inéditos, com cerca de 1 hora cada um, e eles são justamente não editados, né? Mas isso não significa que parte deles, às vezes, possa ter sido uma vez usada em outros filmes do Vídeo nas Aldeias. A gente tem a sequência Caiuvá do Panambezinho. Todas elas são parte do material de 1990, da década de 90, da década de 1990, que foi a primeira parte do material digitalizado do acervo, né? Cerca de 1.800 horas, que você disse. Então, todas essas 6 sequências partem dessa primeira digitalização do acervo, como o Vincent disse. Vocês podem conferir a entrevista que a gente fez com ele no site, né, do Festival do Fórum Doc. E também o texto da apresentação da mostra também a gente fala, está pendurado no catálogo e no site do festival. Mas, então, uma sequência é Caiuvá, do Panambezinho, cujo algumas que pode ter sido citado, que foi citado no filme Martírio, que a gente exibe aqui também na mostra. Tem a sequência Craô Gavião, que a gente viu que está passando hoje, Intercâmbio Craô Gavião, que o Vincent, parte dele também está no... Eu já fui seu irmão, né? E talvez depois o Vincent possa falar do filme em processo que ele está realizando, que é Adeus Capitão, que também tem relação com esse material. A outra sequência é Chavante de Sangradouro, que também foi usada num filme do Divino Tsereuarru, um cineasta chavante, que foi iniciado no processo das filmagens no Vídeo nas Aldeias, cujo filme também está integrando essa mostra, que é a nominação das mulheres, as Mulheres Chavantes Sem Nome, que é sobre a nominação das mulheres. E tem também uma sequência YMP, que vai ser exibida apenas aqui, presencialmente, uma sequência Yanomami, que é exibida apenas aqui, e uma sequência, quem me salva? Chavante, Caiuvá, Craô, Yanomami, Wayampi e Guarani, Caiuvá, do Panambezinho. Canoe com Sul, do Corumbiara. Corumbiara também é um filme que a gente está exibindo na mostra. Então, 3 sequências elas podem ser vistas apenas presencialmente, que são Wayampi, Yanomami e Corumbiara. As outras a gente pode ver online. Então,
Eu queria passar essa bola aí para o Vansan, para ele só abrir a conversa, que a gente pode continuar aqui depois. Que tipo de sensibilidade, que tipo de material, que tipo de diferença você vê, basicamente, entre o material não editado e esse material editado dos filmes, Vansan? Alô? Vocês estão ouvindo bem? Então, primeiro eu queria super agradecer o Fórum Doc, Filmes de Quintal, o FMG, não é? De eu ter oferecido essa proposta, né? Eu acho que a nossa parceria data de 25 anos, né? Eu me lembro acho que na véspera ou 2 dias antes de inaugurar o primeiro Fórum Doc, o Rubinho me ligou, ele tinha sabido, não sei se você já tinha visto o filme A Xaninca, da oficina Xaninca, né, no tempo das chuvas. Ele me ligou 2 dias antes, falou: Vansan, a gente vai abrir o Fórum Doc com o filme da oficina A Xaninca. E eu vim só nesse dia, porque acho que eu tinha uma outra viagem, alguma coisa, vim abrir o Fórum Doc, e depois, no ano seguinte, já o Fórum Doc fez uma amostra, a gente trouxe vários, né, os Ipen, o Xaninca, acho que o Tacumã também veio, os Cuicuro, né, a Dominique. E depois essa parceria, enfim, seguiu nesses 25 anos, né? Então, eu queria muito agradecer essa oportunidade, né? E começar a falar do arquivo. Eu acho que nesses 35 anos eu nunca tinha parado para olhar para trás, assim, nesse sentido. E o que nos despertou para o arquivo foi aquele convite para a Bienal, né? E também a gente já estava começando não me lembro mais, um processo de digitalização, né? Que foram 2 oportunidades, de repente, para parar e olhar, enquanto digitalizava, né, os materiais, olhar para filmagens que algumas eu nem tinha olhado. A Yanomami, eu filmei e tal, depois embarquei em outra coisa e nunca tinha realmente olhado essas filmagens, né? E daí que também nasceu esse olhar, né, para um arquivo bruto, né? E eu ficava fascinado, né, de reviver tudo aquilo, né? E depois, aqui para a instalação, também, de última hora, a Tata me ligou: o espaço é grande, acho que precisa de mais coisa, precisa de foto. E aí me lançou um desafio que foram 12 dias mergulhados atrás de HD e não sei o quê, e escolhendo do bruto, né? Mas eu agradeço imensamente o desafio, né? Foi fantástico, né? Eu estava enrolando alguns anos, né? Outro dia teve um caderno, uma revista comemorativo de, sei lá, 50 anos de fã, não sei quantos anos, e eles queriam fazer várias páginas, um ensaio fotográfico, e eu dei bolo, né? Porque... Mas, e foi uma viagem de 1969 a 2018, né? Mexeu muito comigo também, inclusive levei HDs e arquivos fotográficos que eu achei que eu nem tinha mais, né? Vocês verem o grau de organização do acervo, né? Mas agradeço muito por esse desafio, foi delicioso fazer isso, né? E, enfim,
E aí nasceu essa questão do acervo, que, inclusive, o pessoal aí da UFMG também, e da Filmes, a gente se reuniu um pouco antes da pandemia, né? A gente tinha um plano de fazer um seminário sobre o acervo, não é? E pensar o que vai virar esse acervo, né? Para onde vai, né? Em que condições, né? Qual é a participação dos índios nisso, não é? Como não havia dinheiro, a universidade poderia convocar um seminário para, inclusive, trazer alguns dos representantes dos donos desse arquivo, né? Que a gente sempre considerou que esse arquivo é deles, não é? E aí aconteceu a pandemia, tudo foi adiado, suspenso, né? E aí a ideia ressurgiu, né, agora nessa edição do Fórum Doc, não é? De fazer um movimento para um reconhecimento da importância desse acervo, ver se a gente consegue recursos para continuar digitalizando, né? Eu já fiz 3 mudanças, 4 mudanças de acervo, e a cada vez confesso que uma parte desaparece, né? E, enfim, a da urgência de digitalizar isso, né? E nesse processo de digitalização, de repente eu parava horas redescobrindo, revivendo o material, né? Eu acho que, para pegar a conversa do começo, é um pouco que eu disse na minha entrevista, né? Essa mania do registro, essa necessidade do registro, né? E quando eu cheguei aos 16 anos na aldeia, eu fiquei tão deslumbrado, tão encantado, e essa noção clara de que aquelas coisas que eu estava tendo o privilégio, né, de presenciar, eu não podia deixar de estar documentando. Então, nos primeiros anos, foram apenas fotografia e registros sonoros, né? E quando surgiu, então, umas décadas depois, o vídeo, putz, para mim foi não é? Um registro de outro nível, né? Além da fotografia, Então, sempre dentro dessa perspectiva, eu acho que esse material que eu estou apresentando aqui, que foi ao longo de uma década, né? Toda a década de 90, acaba em 99, quando eu fiz a série Índios no Brasil para a TV Escola, né? Aquela sequência Caiová, né? Foi filmado no contexto da filmagem da série Índios no Brasil. Mas eu acho que sempre quando eu filmei nas aldeias, eu não estava fazendo filme, né? Eu queria fazer um registro etnográfico, enfim, com os detalhes das coreografias, os cantos, né? E também no sentido de deixar uma memória para eles, né? Que a partir da experiência nambiquara, onde eu entendi a força desse jogo de espelho através do vídeo, né, que o quanto impactava e motivava os índios e provocava, sei lá, revivências, enfim, tudo que vocês sabem sobre a vida nas aldeias, não é? E então as filmagens eram filmagens extensas, não era filmagem, não tinha roteiro, não tinha nada, é o registro mesmo documental,
né, dessas coisas riquíssimas, esses cerimoniais e dessas coisas que aconteceram. Eu acho que... Depois eu respondo a pergunta. Não, eu queria... eu vou falar um pouquinho sobre o... Não sei se alguém já teve a oportunidade de ver alguma coisa desse material, né? Tem um material... O primeiro no qual eu pensei, não é, que é a sequência xamânica da Tiramantu, a Índia Canoê, com o qual a gente tinha feito contato assim, há pouquíssimo tempo, né? A gente ainda não estava estudando onde a gente estava, né? E foi um momento muito mágico, né? Porque a gente fez o contato com os canoê, não é? E a gente sabia que tinha outras pessoas, né? E a gente perguntava, e os outros? São parentes? Enfim, não perguntava porque ninguém falava a língua, mas, enfim... E elas não diziam nada, né? E um dia a gente declarou ali, na frente delas, eu e o Altair, né? Estamos indo para a mata, atrás dos outros. E saímos. Aí, depois de uma meia hora, chega as duas canoê atrás da gente, e o Munuzinho, que é o nosso intérprete, dizendo que elas estavam indo com a gente para ajudar a gente, que os índios podiam flechar a gente. E, na verdade, o que elas fizeram foi aliás, era outra sequência maravilhosa, que é o contato com os Aconsu, né? Foi um verdadeiro sequestro, né? A gente andou umas 5, 6 horas, depois elas entenderam onde estava a casa, e elas foram na frente, agarraram eles, né? E a gente entrou na aldeia, né? Só que só pegou a velha, o cara, as mulheres não estavam e o chefe não estava. Aí trouxemos para a aldeia, né? E depois a outra canoê foi lá e trouxe as mulheres e as crianças. E o chefe não apareceu. E a gente sabia que olhava para o lado assim, eu falei, ele deve estar olhando, não é possível, trouxemos todas as mulheres deles e esse cara vai aparecer. E aí nós fomos dormir, no dia seguinte chegamos, estava lá o cara, o chefe Aconsu, né? E a Tiramantu tinha trazido um presente, que é uma semente de angico, né? Que ele preparou ali na hora, mas ele recebeu a gente muito amigavelmente, né? Contou para a Tiramantu, que contou que ele já tinha até me visto cagando na mata. Então a gente andava atrás deles e eles viam a gente, né? E aí teve essa sessão xamânica que foi surpreendente e que a gente ficou ali bem encolhidinho num canto. Eu passei 2 horas filmando daquele ponto de vista, que a gente não queria entrar na cena, enfim, ficou realmente encabulado com a cena. Então, essa cena realmente foi incrível, e o incrível é saber que essa cena jamais será traduzida, né? Eu me lembro que, no momento, eu pedi para o Monuzinho, que a gente assistiu junto, e para ele me contar um pouco o que estava acontecendo, mas ele falou algumas palavras, né? Tem um momento que tem uma caçada de queixada, outro momento que ela vira um pássaro, enfim, essa viagem dela, enfim, tem uma história, né, que jamais será traduzido, porque ninguém estudou a língua canoê, enfim, Monuzinho, nosso intérprete, morreu, não é? Mas, como bailado, né, como performance quase teatral, né, é uma coisa realmente
Então, quando vocês me provocaram, falaram, vamos fazer alguma coisa sobre o arquivo, né? Por isso que isso já estava na minha cabeça. Eu já estava revivendo esse arquivo, mas olhando para que passasse a fita inteira, as 10 fitas, né? E esse mergulho do tempo, enfim. E por isso que assim que vocês me propuseram fazer alguma coisa, falaram, então vamos olhar para arquivo, não vamos trabalhar em montagem, não vamos fazer um apanhado de imagens do arquivo, vamos mergulhar mesmo, né? Porque é uma coisa, para quem gosta, não é? É uma viagem, né? E também tem N leituras, né? Então, depois eu comecei a fazer filme, fiz filmes sobre o videoprocesso, tal, essa foi um pouco a minha trajetória, mas sempre filmei, e os índios sempre me chamaram também para filmar, né, depois. E aí também aproveitar, mostrar as festas dos outros, enfim, é uma grande festa. Então, essa questão do arquivo, né, a gente vem batalhando, né, há bastante tempo, né? Conseguimos digitalizar esse material, são quase 1.800 horas do que eu filmei na década de 90, né? E tem um mundo, tem mais 2 décadas lá, das oficinas ainda, né? Incrível que a primeira VHS que eu filmei está lá perfeita. E o material HDV que a gente filmou nos últimos anos, quase desaparecendo. É incrível. E a gente fez o caminho errado, na verdade. As meninas falaram, não, vamos começar lá de trás para os dias de hoje. E agora a gente está descobrindo que o grande problema são essas mídias digitais, entre analógico digital, né? Foi assim o desastre. E como é que era a pergunta? Você está indo no lugar certo. Eu só fiz a pergunta para a gente começar a falar e você começou do começo, na verdade, né? E a pergunta era mais ou menos isso. Qual que você acha que é a diferença fundamental entre as imagens que não são editáveis ou não estão editadas dos filmes e essas imagens que a gente está podendo ver aqui, que são imagens, né, no seu tempo, no contínuo? A diferença é radical, né? Porque as imagens que estão num filme, que tem uma narrativa, elas são uma pecinha de uma narrativa, né? Agora, você olhar para o material bruto, sem interferência, né? Aí é de uma riqueza diferente, né? E principalmente porque foram filmadas assim de uma maneira muito extensa, né? Algumas coisas, alguns rituais, o ritual Kraô que está passando hoje, eu filmei 2, 3 vezes, né? Em 2, 3 oportunidades, né? São povos também com os quais eu convivi, então eu conhecia, as pessoas me conheciam, eu conhecia as pessoas, às vezes conhecia o ritual, conhecia né? Então tudo, mas também tudo era muito surpresa. Por exemplo, essa festa do Pacuaçu, dos Wayampi, que é uma festa rara de acontecer, não sei se aconteceu alguma outra vez de lá para cá, não é? Mas aí não, quer dizer, tudo era surpresa. Eles vêm andando, você... né? E você acaba entrando num outro bailado, que é o bailado da filmagem, né? Para conseguir... E tem elementos novos, você tem que estar atento. E essa ideia é um pouco de... hoje a gente estava vendo o filme, de repente tem um poste com um monte de cabelinho
amarrado. Aí eu vi aquilo, pô, tem que filmar isso. Eu não sei o que é, mas algum dia alguém saberá dizer, enfim. São elementos importantes, porque tudo é de uma complexidade, né, incrível, né? Tudo esses rituais, na verdade, são representações e narrativas míticas, né? E são encenações míticas, né? Então, você tem que ter todo um background da cultura, da cosmologia, para poder... Eu confesso, por exemplo, se eu olho o Pacuaçu, eu não sei nada do Pacuaçu. Filmei tudo que eu consegui, né? Aliás, eu estava até pensando se alguém, se a Dominique ou algum aluno, escreveu alguma coisa sobre o Pacuaçu. Eu revi agora, né? Então, é isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê, né, e parece que a gente não precisa mesmo de outras informações. Não precisa da informação verbal, porque a gente se fica demorando naquilo e é muito rico. É isso que você está falando. Não, Tem sem vários dúvida. níveis, né? Agora, também é fascinante entender todas aquelas simbologias, né, e todo o sentido dessas narrativas míticas, né? E aí, enfim, eu acho que dos 16 anos foi definitivo na minha vida, né? Determinou, né? Nhamandaju virou o meu herói. Pois é. Né? Sobre essa sequência, o IMP mesmo, eu também fiquei de cara, porque a gente assistiu, né, antes de mostrar aqui, e aí logo depois eu li um trecho do Mel às Cinzas que descrevia o corte, o abatimento da árvore e a retirada da entrecasca para fazer as máscaras, mas entre os ticuna. Só que era exatamente igual. Inclusive essa coisa de bater o pau, recortar ele em troncos retangulares, depois recortar de novo e bater com o pau para ele virar aquela espécie de tecido, e né? bota na lama também para Tecelagem. tingir. Impressionante. E aí ele até fala que ele leu no Nemandaju e que talvez os aruaques tenham, os ticuna tenham pego do pessoal da Guiana, que seriam os legítimos, os primeiros detentores dessa tecnologia. Certo. E aí eu estava comentando com o Rubinho, que quando acabei de escolher 6 cenas e botei na timeline e tal, aí eu comecei, puxa, mas tem aquela, tem uma... Dava para fazer 12, 15, 16, 20 sequências, assim, que são, né, tem um... Imagine, porque a gente, para tirar um trechinho do Corumbiara, a gente sofreu tanto, né? A gente falava, qual que a gente vai escolher? Esse? Ou esse, ou esse? Imagina você no acervo inteiro para escolher algumas sequências e dessas sequências poucas horas, né? 1 hora, né? A verdade é que eu não tinha nem tempo de ficar escolhendo, né? E então foi pelo significado, pela importância do momento, né? A sequência, eu já falei, a Caiová, que é lindíssima, né? Também é um ritual raro, não existe mais o Curumi Papã, que é o batizado das crianças, né? E só na aldeia de Panambizinho que se fazia, né? E não sei se eu filmei a última, né? No Chavante também tive uma sorte incrível, a festa de nominação das mulheres, Pionitsi, desde o contato, o mestre Adalberto, que é o missionário salesiano, filmou em Super 8, em 67, e eu filmei em 95.
e foi a última edição dessa festa, né, que é uma festa importante, não é? E que também não existe mais em nenhuma outra aldeia chavante, né? E porque por várias razões, né? E um pouco pela mesma razão pelos quais os chavantes sangradores não fazem mais o ritual, né? O Mabel Lewis descreveu na vida chavante, né, coisas que para nós são muito bizarras, né? Trocas coletivas de mulheres, os velhos com as jovens, coisas que os Kayapó também tinham, né? Os velhos vão caçar, levam as novas, né? Nesse ritual de nominação de mulheres, né? Elas ficam reclusas na mata, né? E quem vai cuidar delas é o irmão do marido, né? Pô, isso criava tensões, ciúmes, que foram se agravando, né? Uma coisa que era cultural e assimilada depois com as escolas salesianas, enfim, o convívio com a gente, os jovens hoje não suportariam esse desafio. Inclusive, era muito bonito, que tinha um canto que o homem cantava na aldeia para a mulher lá no escutar, né? Enfim, então, quer dizer, eu tive a sorte, enfim, de tantas viagens, e é incrível porque foi um trabalho que foi feito assim, rusticamente, no sentido que eu nunca teve uma verba para fazer, uma carona aqui, ou um filme. O Yanomami era um filme que não aconteceu, que era um institucional sobre o projeto de saúde, né? Mas tudo era uma oportunidade, não é, de fazer registros importantes, não é, e de extrapolar, enfim. Então, não, quer dizer, a série Índios do Brasil, sim, foi financiada pelo MEC, também deu uma oportunidade de ir a vários, né? E sempre que tinha uma proposta que me seduzia, quando o ISA resolveu refazer a trajetória do Rio Negro com as lideranças e os rezadores das várias etnias, né, para eles recontarem todo o significado desse trajetório de Manaus ao PES. Eu cheguei lá numa festa do ISA, eu vi essa conversa, e eu falei, gente, eu estou dentro desse negócio aí, hein? Canoa, né? Dessa canoa, a canoa de transformação, né? Também foi uma viagem maravilhosa, mas é tudo nessa base assim que o trabalho nesses 35 anos foi acontecendo, não é? E os povos com os quais que eu menos fotografei e que eu menos filmei são os que eu trabalhei como chefe de posto, essas coisas aí. Mas é que aí era tanto outros trampos, né, que mal dava para parar e fazer uma foto, não tinha essa disponibilidade. Só comentar que o Divino fez uma entrevista com a gente, com o Bernardo e comigo, e também está pendurado no site, e ele fala sobre esse filme, né, de nominação das mulheres e a dificuldade de refazer, justamente porque depois de 95 nunca mais ele foi feito, apesar da insistência do Divino em ter feito projeto e tal, e ter feito várias tentativas, e no final o filme é feito sobre o processo de não conseguir fazer o filme, né? Então, quem quiser ver o filme e escutar a entrevista, está no site também.
Porque a gente tinha descolado vários financiamentos e o filme nunca acontecia. Para quem você recebe o financiamento, não rola, né? Aí tem uma hora que fala, Divino, ó, chega, vai. Não, e aí isso aí teve um desdobramentos incríveis, né? Para quem já assistiu o filme, né? A gente descobriu porque que o Divino não queria fazer o filme. Quando eu mandei o Thiago para lá, ele sumiu uma semana. E o filme se desvendou na ilha de montagem. Quando ele confessou finalmente que ele era filho desse ritual. E justamente nessa relação complicada, o pai dele não era mais o pai biológico dele, ele não era aquele irmão dele que cuidou da mãe dele durante o ritual. E aí isso era incômodo para ele. E aí ele contou para a gente, pô, mas eu fui falar com a minha mãe, mas você é uma puta? Não, meu filho, você não entende, isso é o costume da gente, não sei o quê. Mas foi fascinante, porque como o filme foi uma descoberta e uma revelação do Divino, personagem e co-diretor do filme. Enfim, os filmes são assim, né? São cheios de surpresas, eles vão acontecendo e se revelando, e são sempre melhores do que a gente tinha programado e imaginado. Mas não sei, vamos abrir para... Alguém quer fazer uma questão? Eu acho que é melhor por causa do equipamento. Ninguém vai ouvir. Puxa lá, ó. Não tem problema. Não, é um comentário muito... Quem vê essas sequências né, as 6 sequências aqui, além das outras inúmeras que não foram trazidas para cá, do material bruto, eu acho assim que é de uma riqueza etnográfica incrível, assim. É isso um pouco que eu queria ressaltar nesse comentário, porque é como se fosse, né, revelasse o mundo. Acho que essa riqueza etnográfica tem a ver com isso que você falou da exuberância desses rituais, né? São realmente muito sofisticados, né? Para a gente até compreender e até, enfim, apreciar, porque a gente não sabe, não entende muito bem o que está acontecendo. É claro que tem a ver também com essa exuberância, com o seu estilo de filmar, né? Com a sua câmera, o seu bailado, como você está dizendo. Não só o bailado e a câmera, mas o fato de estar ali naquele momento, naquele lugar, né, esperando. Nesse caso, eu acho que a sequência de Corumbiara é a mais exemplar de todas para mim, né, porque realmente é um primeiro contato, você teve a paciência, a ousadia, eu diria que é um pouco a ousadia também, né, de estar ali. Ainda ontem a gente estava vendo na nossa live, manifestação, um Antenor e velhos indigenistas falando que, né, essas situações de contato, às vezes eles têm que esconder no meio da mata para não morrer ali. Acabou de ser flechado por índios isolados o ano passado, né? E talvez não tanto dos índios, mas dos brancos, que também perseguem os indigenistas, né? Talvez a mira dos brancos seja pior do que a dos índios isolados. Então tá, e Corumbiara é tudo isso ao mesmo tempo, né? Vocês também são filmados em condições não só técnicas e financeiras, mas também concretas, muito difíceis, assim. Mas, enfim, o que eu queria dizer, apesar de todos esses percalços, são sequências maravilhosas, é como se cada uma, para mim, né, não sei, elas se bastassem, que elas não precisassem de montagem mesmo.
Então, é uma questão um pouco que eu até queria para o debate, porque quando o filme é montado demais, talvez seja eu, né? Não sei, mas montado demais sobre esses rituais, o filme perde a graça, tipo, né? Então, para eles, então... Para eles, então... Então, é isso, eu acho que assim, é muito bem-vinda essa instalação, porque, de um lado, ela reverbera e ela expressa essa riqueza de cada ritual. E a gente está falando das imagens, podíamos falar também do canto e da língua, né? Que também é uma coisa muito rica, que está se perdendo, lamentavelmente, como você está falando, em vários lugares, né? Não só esses rituais, eles não estão sendo exibidos, estão sendo performados mais. Mas o que eu diria era isso, assim, que são filmes para serem, são sequências e acervos para serem visitados por pesquisadores, pelos próprios indígenas, entenderem de forma mais profunda o que é esse ritual, né? Filmes, sequências para serem recuperadas pelos indígenas, não só por antropólogos e tal, né? Talvez antropólogos indígenas também, mas também eu acho que essa modalidade um pouco de vídeo instalação que deveria ser melhor usada para poder, eu diria, exibir, demonstrar a riqueza das culturas indígenas, né? Que às vezes um filme super editado não consegue revelar, eu acho. É mais um comentário, mas se você quiser. Sem dúvida. Eu tenho um sonho de um projeto que seria um labirinto pelo qual você circula em salas acústicas, né, para imersões musicais, com vídeo, né? Quer dizer, essa sequência Caiová, por exemplo, puxa, é um transe musical, né? E como esse, tem muitos, né? E se você pudesse visitar de sala em sala, completamente isoladas e com uma boa acústica e tal, você faria uma viagem musical pelo mundo indígena, assim, realmente estonteante, não sei, eu gosto. Mas é difícil realizar, né? Mas eu sonho com isso, né? Que é porque é de uma força comovente. Você está lá no meio de um negócio desse, espaço fechado, né? É impossível ficar insensível e não sair transformado, né? Boa noite. Eu queria perguntar uma coisa que me intriga. Como, Vincent, você lida com o luto desses fantasmas que perdem a alma porque são línguas desaparecidas, ritos desaparecidos? Como você lida com o luto? Do desaparecimento do fundamento dessas imagens, do referente dessas imagens. E, diante disso, como que você pode dizer que as imagens são dos povos, se esses povos já estão tão distantes de serem o que eles eram naquelas imagens? Como você resolve isso? E, com uma sugestão assim, para interfaceamento do seu extensíssimo acervo, eu me veio à cabeça um arranjo do tipo uma espécie de museu da pessoa invertido, em que as pessoas visualizam as imagens e depositam marcas nelas, lógicas, para que elas sejam conectadas com outras marcas lógicas semelhantes no acervo inteiro, criando passagens nessas imagens. Enfim, a história é a seguinte: criar uma interface para que os povos vejam as imagens e mapeiem elas, fazendo com que elas sejam navegáveis. Mas, enfim, a pergunta é mais séria, assim. Como que a gente faz isso? Devolve para quem
as imagens? A gente devolve para eles, porque não pense que eles estão distanciados. Você vai nos Carapau hoje, os rituais são mega rituais. Tudo foi reconfigurado. A máscara de casca de ovo de azulão hoje é feito de linha clélia picada. A empenação não tem mais. Também é linha clélia. E eles aproveitaram mais, porque são vários clãs, mas só tinham 2 cores. Agora, com linha clélia, tinham várias cores. Né? Então, cada clã tem uma cor. Você entende? Fora que cada clã também tem um time de futebol. Os cintos de cada um. Enfim, tudo se recicla, né? E mesmo que aqueles, você pegar os Nambiquara, onde eu fiz o primeiro, a Festa da Moça, que está aqui na mostra também, o Capitão Pedro foi assassinado por um genro para vender madeira, as reservas foram saqueadas, as madeiras, a prostituição, enfim. E, de repente, as pessoas se reorganizam, mas, por mais que tudo que aconteça, essa questão da identidade, ela não opera por rupturas. Entende? Hoje, a nova geração, acho que deve ser os netos do Capitão Pedro, que era a estrela da Festa da Moça, que estão loucos para ver esse material. Outro dia o Marcelo me ligou e falou: a juventude quer assistir, sabe que existe a Festa da Moça e eles querem assistir. Eu pendurei, assistiram lá na internet, mas o ano que vem eu vou lá com eles, eu vou exibir, deixar com eles a íntegra das filmagens, que é muito mais interessante para eles. Então, o mundo mudou, certo? Mudou, aconteceu muita coisa e tal, mas essa referência é deles, e as novas gerações precisam dessa referência, querem essa referência. Você vê hoje, no movimento indígena, né, aquelas pessoas que são filhos de casamento com branco, né, e tal, eles voltam na militância do movimento indígena com mais gana ainda, né, de recuperar, de se refazer sua identidade. Eu poderia citar vários aqui, o Djahuri, Caduveu, a Dayara Tucano, enfim, todos eles voltam para buscar, né? Estudou em Paris, outro não sei o que, tal, mas eles têm uma ligação, né? Eles não estão distantes, isso faz parte deles, né? Então, se é para devolver para alguém, é para eles, né? E onde quer que for ficar, hoje tem a nuvem, né? Mas a chave da nuvem é deles, né? Não é? Eu acho que todo mundo que quiser fazer pesquisa, eu disse isso num seminário agora esses dias com a FEI, porque toda vez que eu vou para uma universidade e falo do arquivo, eu vejo os professores ficam assim com o olho brilhando, dizendo assim, quantas teses não daria esse material? E eu fico meio chocado, assim. Então, eu falei isso, já pegou até mal. Mas, não, é um pouco no sentido que quem quiser pesquisar esse material vai ter que procurar eles, vai ter que, enfim, vai ter que ser uma coisa, não é à distância e tal, vai pegar, analisar o material e tal. Tem que ter uma relação, né? No arquivo tem coisas, inclusive, que do padre salesiano que não poderiam ter sido filmadas.
Só que na época ele filmava em Super 8 e ninguém via, né? Ninguém sabia o que era uma câmera, né? Porque não via as imagens. E esse material, também o material do mestre Raid Adalberto, ficou com a gente, afinal. Né? A Cinemateca chegou a digitalizar metade, né? Que deu para fazer o filme, né? Mas ali também tem coisas incríveis. Tem uma visita de um cardeal do Vaticano à missão de São Marcos Sangradouro, com os militares, né? Todos generais e tal, e os índios fazendo um popurrí assim, de apresentações, um caminhão com uma câmera de TV que era um caixote assim, em cima de tripé, TV não sei o quê. E a cena mais incrível, tem uma dança circular em torno de um mastro com a bandeira do Brasil hasteada. Essas são as imagens mais incríveis desse acervo aí, que também precisa ser digitalizado, mas aí é mais caro porque tem que ser telecine, né? Mas, enfim, é isso que eu te digo aí, né? As imagens são deles, são importantes de referência para eles, e é evidente que o Vídeo das Aldeias surgiu para isso, né? Para ficar devolvendo né? Criando vivências. O filme Adeus Capitão, além de ser a saga de um grande chefe, né? E de reconstituir a trajetória dele, narrado por ele, toda a época das guerras pré-contato até é a história, a partir de metade do filme, da minha parceria, ele com um projeto, depois de ter virado branco, diz que renegado, achado que ele tinha acabado, né? Entregue às crianças, né? Quando ele pôde se erguer, que ele começou um projeto de reconstrução de memória, não é? Para todas aquelas gerações que tinham nascido pós-contato e, portanto, não conheciam nada, né? E que eu saí do Nambiquara e fui mostrar para ele o que tinha acontecido na sequência entre os Nambiquara, ele enlouqueceu. E aí o vídeo ficou sendo a peça chave da memória dessa reconstrução, não é? Então, o filme vai tratar longamente disso, não é? Até a morte e o enterro dele. É mais um... Aí não consigo falar. É mais um comentário assim, que eu queria que o Vansan interagisse com o comentário, que é o seguinte: eu fiquei impressionado assim, quando eu entrei na instalação, com uma coisa que eu acho que o público vai ter uma oportunidade de fazer o que os indígenas mais gostam de fazer durante as oficinas, que é de assistir o material bruto, né? Isso me chamou muita atenção, principalmente quando tem as redes, né? Que é um tempo diferente, que a gente entra muito no tempo indígena, né? Você se deita e fica contemplando aquilo e tal. E uma das primeiras coisas que me chamou a atenção nas oficinas do Vídeo nas Aldeias foi justamente essa, né, Vansan? Tanto assim, a gente tem uma percepção do cinema como algo acabado, e eles não, né? O tempo todo eles querem, logo depois de um dia de filmagem, a primeira coisa que eles pedem é aí, vamos assistir. E são, assim, muitas vezes são horas, horas e horas, né? No caso do Zunicuim, era uma coisa, desde a primeira oficina que eu realizei com o Vansan, e depois, assim, também, os Equana também gostam, e eles têm um conselho mesmo, que ficam assistindo as imagens logo depois delas serem feitas,
E no caso do Zequano, por exemplo, eles fazem a crítica na hora. Então, se tiver uma cúmbia, por exemplo, eles já falam que não pode estar no filme, né? Porque não é deles, não é tradicional. Então, tem que... Já é melhor até apagar, às vezes, a imagem logo depois dela ser filmada. Então, e daí eu queria que você comentasse um pouco disso, assim, quando a filmagem bruta, ela se torna uma instalação, né? A gente já tem um diálogo muito com o tropicalismo, né? O concretismo, né? O Oiticica, que colocava essas redes nas instalações, né? Desde os anos 70. Então, já um outro tempo, né? Começa a se envolver o cinema, mas ao mesmo tempo a instalação, que é um processo da arte brasileira muito importante, né? E essa vivência de um outro espaço onde a contemplação passa a ser o principal ali, né? Mas uma contemplação que ela depende de um tempo maior dilatado, depende do corpo também, do descanso, daquela mobilidade, né, das pessoas. E isso foi muito legal, porque quando eu entrei agora, eu estava filmando a instalação, tinha gente que entrava e ia direto na rede, e ficava lá meia hora, né, e curtia, e balançava. E eu acho que, de repente, é uma forma do pessoal se aproximar mais de uma realidade indígena do que estar numa sala de cinema, numa poltrona, muitas vezes, né? Isso é super legal. Aliás, é uma grande ideia. Não sei quem é que fez outro dia uma roda de conversa, que é uma roda de redes. Né? Porque é uma delícia estar numa rede. Para assistir um negócio que dura 1 hora, sempre, enfim, não é? Nada como... Ou estar num espaço onde as pessoas circulam, aí você passa e volta, pô, mas está acontecendo outra coisa aqui e tal. Aí você para de novo. Também pode ser assim também, né? Mas obrigado, Fórum Doc, por ter me iniciado a instalação. E lá na aldeia, quando você começa uma sessão de cinema, se você ficar cansado e for dormir e falar, ó, fica com vocês, depois vocês desligam aí e guardam as coisas, né? Lascou. Vai acabar a gasolina, mas eles não vão parar. Vira a noite. Vira a noite. E não é a sala de cinema, porque aí é todo mundo comentando o tempo todo, em voz alta, rindo e tal. É um cinema participante. Então, Vassan, boa noite. Eu queria te perguntar um pouquinho, se você pudesse contar um pouco para a gente desse período que antecede o vídeo, a chegada do vídeo na sua vida, e que você disse que você andava com uma câmera e uma fita gravadora, vamos dizer assim, né? E a gente sabe que esse período também você tem os arquivos indigenistas, né, que estavam sendo criados. Por exemplo, do CEDI, que eu imagino que você teve algum trabalho com eles, né? Então, como que era essa economia do visual, né, na verdade, da fotografia, né, tendo em vista o PIBão, né, que era os povos indígenas do Brasil, que era uma publicação anual que dava todo né, ou seja, um panorama do que tinha acontecido no ano, né? Como que era essa interface? Porque imagino que essas que eram as imagens né, que circulavam nessa época e tinham um papel aí, assim. A outra coisa assim que eu não quero falar de novo é que eu gostei muito de ver as fotografias, e no sentido de que se os vídeos estão dentro desse movimento todo, assim, né? Ver aquelas fotografias, você tem 15 segundos para poder, tipo, ter um pensamento, né? 20 segundos, mas parece, né? 15 a 20 segundos. Eu fiquei lembrando um pouco daquela coisa do Rush, que ele falava que de um plano para o outro, você tinha aquele momento de rebobinar, né? E você tem uma coisa que pensa assim, né, nesse momento. Então é um exercício também bem interessante, que lembra até aquelas coisas do slide, né? Que você lembra que aquele círculo de slide que ia passando, clique, clique, e aquilo vai, né? Assim, enfim, acho que isso também traz uma outra temporalidade, né? Ou seja, para as imagens, né? No sentido que até eu acho que o acervo fotográfico ele abre muito mais, né? Ou seja, parece que o vídeo ele acaba sendo fechado no movimento, né? Enquanto que
Na fotografia, muitas vezes, você tem aquela imagem estática com um olhar na sua frente, enfim, eu acho que misturei duas coisas, mas era para falar de fotografia. E as minhas fotografias eram mais fotografias afetivas mesmo, né? Das pessoas próximas, meu compadre, meu padrinho, meu pai, meus irmãos, né? É muito mais do que uma etnografia, como são os filmes, né? São mais relações afetivas. E depois, quando entra o filme, aí a fotografia perde a força, porque você dá o sangue na filmagem, quando você está exausto, você fala, bom, deixa eu fazer umas fotos, fazer uns registros, mas aí já não é a mesma coisa, né? Porque a fotografia e o filme são completamente opostos, né? E principalmente do jeito que a gente fez. A fotografia é um low profile, né? Você fica bem discretamente e tal, você desaparece. E o vídeo não, era uma câmera, era uma provocação, né? É que nem aquele filme do Rush que ia começar uma cerimônia, não começa e tal, aí de repente desligam a câmera, aí começa o negócio, né? Então a câmera ela pede, né? E eles imediatamente, né, vê quando se, né, no primeiro dia você filma e já viu, né? Então eles entendem e aí querem conversar com a câmera, né? Então a câmera é uma coisa mais provocativa mesmo, né? De uma energia, né? E a fotografia não é uma coisa mais rola uma coisa, claro, com a pessoa que está fotografando, mas muito menos em grupos maiores, né? É uma coisa mais bem diferente. E depois, quando comecei a dar oficina, eu não podia mais filmar, aí eu voltei para a fotografia. Né? Foi esse movimento. Respondi? Não respondi. Sim, sim. Eu acho que eu participei do projeto Povos Indígenas desde o começo, né? Porque quando eu saí das áreas que a FUNAI me declarou persona não grata, e qualquer lugar que eu fosse, mandava a Polícia Federal atrás de mim, eu voltei para São Paulo, com a Yara, né, também acabou lá um negócio do projeto, não sei o quê, e eu estava assim, uma mão na frente, atrás, a Virgínia conhecia muito bem o Beto, era aluna do Beto, e o Beto estava começando esse projeto, falou, pô, arruma um emprego aí. E foi fascinante, porque além de ajudar a construir essa grande rede de colaboradores, que era tudo, né? Desde missionário, jornalista, antropólogo, viajante, curioso, né? Qualquer informação que a gente conseguia, né, trazer, eu fui responsável por criar o arquivo fotográfico. Né? E isso também me instigou no projeto de Vida nas Aldeias. Eu vasculhei o acervo dos diários associados, do Cruzeiro, da Missão Salesiana, dos Beneditinos, do não sei o quê. Eu corri do
do pessoal lá do Geld, enfim. Eu fucei aí os arquivos, o arquivo do Museu Nacional, inclusive que o meu primo, que tinha restaurado para a fotótica, né, do Nimandaju, né, e aquilo, quando eu via aqueles materiais, eu só pensava uma coisa, falei, nossa, mas se os índios vissem essas imagens, cada um deles visse como essas imagens sequestradas em museus, gavetas, e eu só ficava viajando nisso, falei, puxa vida. E aí a gente montou, por exemplo, uma galeria de todos os velhos chefes caiapó da década de 60, né, Cocosa, que fotografou, enfim, para os caiapó reverem os grandes chefes da época. Eu só pensava nisso, né? E foi uma grande descoberta, né, esse trabalho do Isa, não é poder conhecer pelo menos um fragmento desse acervo aí esparramado, sequestrado pelo mundo, né? E que é uma referência tão importante para as novas gerações, né? Os índios aí do sul da Bahia estão recriando tudo, ornamentos, pinturas, é incrível, né? Vendo os outros, né? E recriando, né? Tudo isso são referências que contam muito. Não pense que essa questão identitária fica resolvida. Essa questão identitária, ela trabalha o sujeito, acompanha a vida inteira, né? A vida dos povos, né? Então, a gente não tem que entender como distanciamento, como esquecimento, tem tudo isso, mas há também a necessidade de voltar, de lembrar, de ver, de conhecer, não é? É isso. As fotos que você falou aí, você falou que você tem um acervo de cerca de 12 mil fotos, né? E essas que você está falando aí sobre o princípio do CEDI, também estão com você, essas fotos? Não, está tudo lá. Eu montei fiz esse trabalho, trabalhei 10 anos no projeto Povos Indígenas do Brasil, né? Está tudo lá nesse acervo. Luísa. Pois é, e as fotos são maravilhosas mesmo, né, Vansan? Essas poucas que a gente essas aqui, são as minhas fotos. Essas são as suas. E tem um bocado de povos ainda para digitalizar, não tem tudo digitalizado, né? Tem Roraima, tem Rio Negro, tem muitos povos. Hoje eu fiquei contente que, cadê o Robertinho? Vou mandar o material que eu filmei nos Machacali com o Ailton, em 99, para a série Índios no Brasil, né? Acho que eles vão curtir. Ainda mais se a Sueli quer fazer uma sala de cinema na Aldeia Nova. Sim, estava lá a Rita, minha filha, mais 3 jovens, 2 do Ceará e um de uma favela do Rio de Janeiro, né? Os personagens do Índios no Brasil. E no meio daquela filmagem, pintou aquela cerimônia que, pelo amor de Deus, até eles, quando eles acabam, eles falam, isso que é Caiová. É um orgulho. Vansan, você falou muito sobre arquivamento e registro das imagens, por conta até do analógico, você falando que até o analógico ficou melhor do que o digital. Hoje, quando você vai filmar e quando você vai arquivar, o que você pensa com relação a esses cuidados, assim, de tipo de... Se hoje está mais fácil, porque como
os cartões baixam, e agora, como você disse, também vai para a nuvem, se isso é mais fácil, ou se você, por conta até do aperto do digital, o que hoje você acha que é importante de se pensar e até de ensinar mesmo nesses cursos de formação, com as comunidades, de forma que essas imagens não corram nenhum risco de se perderem por algum motivo, até mesmo como nós passamos com a Cinemateca, né? Claro que sim, é num outro sentido, mas com relação ao digital, qual que é o seu cuidado hoje com relação ao registro e arquivamento dessas imagens? E se você acha que, inclusive, com chegada de coisas mais modernas, como essas NFTs, que são novos formatos de mídia, de virar token, você acha que isso tudo no cinema indígena, no vídeo nas aldeias, como que você entende a tecnologia e arquivamento? Como que você faz? Eu falei de fragilidade nessa passagem do digital para o analógico, né? Que era um digital que tinha um suporte físico e não era estocar bytes. Eu não tenho muito fetiche com esse negócio de tecnologia, nem de câmera, de não sei o quê. Quando o pessoal fica com muita onda, eu falo, vou comprar uma VHS e vou filmar. Mas, olha, é complexa não tem registro que não possa sumir, né? O analógico foi mais consistente como suporte. Agora, tudo vai virar digital e a preservação de um acervo digital é muito mais onerosa do que a preservação de um arquivo analógico. Porque o digital é uma coisa super instável, né? Cada ano você teria que recorrer todos os HDs, ver se tem por checagem com o software para ver se deteriorou, não sei o que, tal, recopiar. Daqui nós já passamos pelo FireWire, depois nós fomos para o USB 3, vamos para não sei o quê. Na próxima passagem, todos aqueles HDs que estão lá, que tem 1.800 horas digitalizadas, vão ter que ser recopiados em um outro... Enfim, não é uma ONG que pode conservar um acervo desse, né? Tem que ser uma instituição sólida com recursos, né? Agora, bom, a gente vai lançar um financiamento coletivo aí no começo do ano para ver se a gente continua digitalizando, né? E o meu mote é a Cinemateca, né? E o Museu Nacional, né? Cara, pô, que moral que a gente tem, né? E eu tenho quebrado muito a cabeça, né? E eu estou pensando o seguinte: se eu tenho coragem ainda, mas eu acho que deveria criar uma associação dos proprietários, dos povos que têm imagem, ou dos cineastas que produziram. Metade é minha, mas é deles. Mas essa nova safra, né? Os cineastas que o negócio está estocado lá, mas é deles, né? Uma associação que possa juridicamente assumir as responsabilidades e as negociações para saber onde esse arquivo vai parar, né? Porque uma hora vai sair na minha mão, porque eu não... né? Pretendo, pelo menos, ir até o final da digitalização e do armazenamento, da catalogação e do sistema de busca. Pronto isso, tudo bem, aí pode ir para várias universidades, pode ir para não sei o quê, mas desde que seja negociado com eles, que são donos das imagens.
enquanto povos ou enquanto autores, né? Mas, enfim, para mim, eu acho que Adeus, Capitão é o último filme, né? Vou fazer uma série que chama Arquivo Aberto, mas aí é fácil. É contação de causo, tal, chamar os amigos que participaram, tal. Isso aí não vai me custar mais 3, 4 anos de dor de cabeça para fazer um filme. Que realmente o Adeus, Capitão, a Tita também, certamente foi o filme mais difícil de todos, né? Quê? Porque foi difícil contar uma história desse tamanho, com tanto detalhe. Mas aí que está, podia cortar metade, não sei, para o público. Mas esse filme é para eles, né? Morreu o capitão, que era né? Tem um depoimento de uma menina, de uma jovem mãe, não é uma menina, dizendo: eu queria, não sei como, mas que o capitão não morresse nunca, que eles ficassem para sempre aqui. Era quase um delírio, né? De sentir que eles iam perder ali né? uma referência. Então, eu perdi o fio da minha meada. Mas, enfim, esse filme é deles. Eu quis contar todas as histórias, inclusive a grande virada da castanha, todas as negociações, enfim, a sacanagem do SPI, porque essa nova geração não sabe de nada disso. Entende? O filme é um filme de mortos, porque todos os adultos que vão nesse filme pai, avô, né, bisavô, da turma que vai assistir, né? Então, e já me ligaram, até os inimigos do capitão, falando: Vansan, cadê o filme? O capitão é muito importante para a gente. O capitão é muito importante para a gente. Então, eles estão nessa expectativa, né? Então, é por isso que o filme é grande, porque precisava contar realmente toda essa história. Não sei se o público aguenta, né? Mas o filme é isso. Precisava. E eu acho que sempre foi assim. Minha referência, quando estou fazendo o filme, é o que eles vão pensar. Eu posso dizer, posso mostrar isso, posso não mostrar, como mostrar. Eles são a minha referência, não é o público. Entende? Funciona assim. Alguém mais quer fazer uma questão? Convidar para amanhã. Amanhã a gente tem um novo bate-papo aqui. A gente tem uma sessão comentada, né? A gente vai exibir o Tava amanhã. Festa. Festa da Moça, eu já fui seu irmão. A Arca do Zoé. Antes do comentário, né? Uhum. Então, acho que já basta, né? A gente não esgotar as pessoas, e o Vansan principalmente, que chegou de viagem hoje. Então tá. Muito obrigada, Vansan. Muito obrigada, gente. Até amanhã. Obrigado. Isso aqui é uma família mesmo, hein? Eu só pego o lado bom. O lado bom deixa para faz sentido. É o convidado mesmo.